Vindo do serviço, estava pensando, né, sobre o que eu poderia compartilhar com o pessoal do canal, o pessoal do Instagram. Também temos o TikTok. Eu estava pensando nisso desde ontem e também fui também na célula, e a gente pôde conversar um pouquinho sobre isso. Nós podemos conversar um pouco sobre a vida dos apóstolos, né, os discípulos de Cristo. E aí me surgiu a questão e eu queria perguntar para vocês isso. Qual foi a última vez que nós oramos, choramos, clamamos pela volta de Cristo? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho, sabe, que você olhou para o céu e falou: Senhor, volta, não dá mais, eu não aguento mais, eu não quero mais ficar aqui, não tem mais esperança, não tem mais nada, Senhor, volta, só pega os seus e vamos embora, eu não quero te perder, eu não quero continuar aqui, não quero continuar sofrendo, sabe, não quero continuar vendo pessoas sofrendo. Tamanho amor pelas pessoas que o Senhor colocou em mim, eu não quero mais isso, por favor, vamos embora, volta logo, me leva, já que eu não posso fazer isso por mim mesmo, se é que me entendem, mas Senhor, por favor, volta, porque eu não aguento mais, sabe, aos prantos, com o coração, sabe, quebrantado de fato. Pergunto isso para vocês, tenho certeza que muitos de vocês não oraram assim, ou talvez nunca oraram assim, e eu também, infelizmente, não orei dessa forma. Já orei, né? Já ansiei pela volta de Cristo, mas não dessa forma, com essa consciência que eu estou falando agora. E o fato de você nunca ter pensado nisso, ter só, tomara que Jesus volte, Maranata, só nas músicas e tal, mas como uma força de expressão, né? Tomara que Jesus volte logo, mas não com algo vindo de dentro do seu coração, pedindo para que Jesus volte logo. Talvez isso diga muito sobre a nossa relação hoje em dia com a palavra, com o Evangelho, e diga muito sobre a nossa relação com as pessoas, né? Eu gravo esse vídeo há 10 dias do ano novo, correto? Hoje é dia 10 de janeiro. Talvez você está vendo mesmo em 2025, 26, 27, 28, não importa, mas o que é importante é a reflexão. E deve estar fresco na sua mente que todo início de ano a gente tem aquela oração, aquelas profecias de praxe, onde o pastor, onde o líder, o apóstolo, que não existe apóstolo hoje, isso não existe, gente. É uma piada de mau gosto qualquer homem se chamar de apóstolo, tá? Uma piada de mau gosto. Não existe apóstolo. Tá? Não existe. Eu até abri um parêntese. Eu chamei o meu pastor, né? E eu perguntei para ele. Eu perguntei pro meu pastor, né? Já com muito medo da resposta dele, eu perguntei: pastor, tira uma dúvida para mim. No nosso ministério, né? Dos cargos mais altos, dos postos mais altos no nosso ministério, na nossa igreja, existe algum apóstolo? Ele: não existe nenhum apóstolo. Aqui só tem o bispo, que é uma questão de cargo mesmo, né? Que é uma consideração, e o resto para baixo daí é pastor. Não tem nenhum apóstolo. Falei: graças a Deus, porque realmente é uma piada. Não existe apóstolo. Os que se chamam hoje de apóstolo, os que ficam felizes de ser considerados apóstolos hoje, não chegam nem perto, sabe? Eles sabem que não chegam perto, mas deveria ser, sabe, um negócio da pessoa, quando ser chamado de apóstolo, você não, pelo amor de Deus, não me chame disso, não me chame de apóstolo, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Entendeu? É uma questão de dignidade mesmo, de falar assim: gente, faz isso não, sabe? Apóstolo foi um negócio tão sério, sabe? Ser chamado de apóstolo, aquele que vem depois, aquele que carrega o ministério, aquele que viu, aquele que comeu junto de Deus, aquele que estava, que compartilhou o pão, meu amigo. Eu não chego nem perto, então não tem. É pastor, presbítero, diácono, obreiro, e aí, né, daí por diante. Mas apóstolo não. Mas só voltando ao assunto, todo início de ano tem aquelas orações: esse ano vai ser maravilhoso, esse ano você vai conquistar, esse ano você vai romper, esse ano a doença não vai te pegar, não vai pegar a sua família, o seu emprego, você vai ser promovido, e o seu negócio vai crescer, e isso, e aquilo. E o Evangelho vai dizer totalmente o oposto disso. Sabe? O Evangelho vai dizer totalmente o oposto. Sabe? Jesus vai dizer assim: gente, vocês vão ser perseguidos. Sabe, vocês vão ter aflições, vocês querem profecias dizendo que vocês não vão sofrer. Eu nunca disse isso para vocês. Talvez seja o Espírito Santo, sabe, por Jesus dizendo: eu nunca disse isso, eu nunca prometi isso. Se eu não falei isso, quem dirá os homens que se dizem em meu nome falar isso por mim? Sabe, é de vocês acreditarem. E muito da ignorância que é propagada hoje no meio é uma preguiça do povo, é uma preguiça da nossa parte. Sabe? Que o pastor me enganou, que o presbítero me enganou, que o bispo fulano de tal me enganou, mas não houve a responsabilidade nossa de pegar a Bíblia e folhear, de sentar, de ajoelhar no nosso quarto e pedir o discernimento do Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. É uma preguiça nossa, sabe? É uma preguiça de não ler a Bíblia. É uma preguiça de que o pastor... Não, que o pastor falou, é lei. Quem falou um negócio desse? Quem foi que te garantiu um negócio desse?
O seu pastor é um homem dotado de autoridade, porém a autoridade dele não está acima da autoridade de Deus, do Espírito Santo, da leitura bíblica e daquilo que Deus te chamou para... E daquilo que Deus te chamou, jamais. Não terceirize essa responsabilidade. E tem muita gente batendo a cara na parede, quebrando a cara, porque terceirizou a responsabilidade. Sabia disso? Talvez você se decepcionou com o seu pastor, com a sua antiga igreja, porque você terceirizou a responsabilidade. Você pegou todo o dinheiro que você tinha, você jogou na mão do pastor, jogou na mão daquele homem desonesto que se diz pastor, e terceirizou para ele a responsabilidade que era tua. Porque o sustento do teu lar é teu. O sustento e a sobrevivência do teu casamento é tua, não é do seu pastor. Entendeu? Não é da pastora. Não é da irmã de oração, é tua, meu amigo. A responsabilidade é tua. Só que nós, dizendo cristãos, nós terceirizamos e pegamos e falamos assim: pastor, o senhor quer o quê? Metade do meu dinheiro? Toma. E Deus vai me recompensar? Ah, legal, pastor. Obrigado. Meu amigo, não é assim que a banda toca. Sabe? E a gente vai nesse ciclo. E aí muitas pessoas se decepcionam, saem da congregação, sabe? Confiando no homem. É uma das maiores besteiras que você pode fazer com a pessoa para fazer. É pegar e depositar sua fé não em Cristo, sabe? Não depositar sua fé na palavra de Deus, naquilo que Deus ama. Não, ele deposita no pastor, deposita na missionária, no missionário. E aí quando dá ruim, aí ele quer culpar Deus, né? Ele quer dizer que todo cristão não presta. Não é porque você foi ignorante, correto? Você não foi sábio, melhor dizendo, que eu vou ser mais suave. Você não foi sábio, e aí deu ruim, aí você quebrou a cara. Então o fato de hoje haver muita dessa profecia, de que esse ano você vai romper, você vai vencer, você vai conseguir, nada vai te parar, você é incrível, você é o melhor, Deus te ama, Deus está com você, Deus vai te guiar, Deus vai te proteger, meu amigo. Essa teologia, sabe, é uma teologia que às vezes está muito... É uma teologia que ela está muito, muito fora daquilo que a palavra de Deus, que a Bíblia literalmente diz. Porque existe aquilo que é implícito e aquilo que é explícito. Existe aquilo que está literal e aquilo que está dentro do texto implícito, sabe? Então, e o fato de haver uma explosão do número de coachings cristãos, talvez explique isso também, de que você vai vencer, de que Deus está junto com você e nada vai te parar. Sendo que a sua preocupação era dizer assim: gente, não tem mais jeito, nós estamos perdidos. O nosso destino como humanidade, ele já está selado. O nosso destino como humanidade, ele já foi traçado. Então, a única preocupação agora é continuar, permanecer em fé, combater um bom combate, completar a carreira e guardar a fé, para que naquele grande dia a gente possa estar do lado direito de Cristo e não do lado esquerdo de Cristo. Entende o que eu estou querendo dizer? A intenção, sabe? Então, a nossa ânsia não deveria ser por carro, por casa, por bens, por coisas materiais. Não, a nossa ânsia primeira, a nossa ânsia maior é pela volta de Cristo. A nossa oração, nosso primeiro pedido, quando nós dobramos o nosso joelho, deve ser: Senhor, volte. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, que dê tempo. Se eu não for vir agora, que dê tempo, pelo menos, da minha família ser salva. Que seja tempo, Senhor, de pelo menos os meus amigos, os meus irmãos, sabe, os meus conhecidos, os meus vizinhos, que eles possam ter contato com a tua palavra. Não estou falando para você ser uma pessoa chata, insuportável. Jesus está voltando, e ser uma pessoa, sabe, bitolada. Eu não estou falando isso. Mas, sabe, de toda a oportunidade que você tiver, de todo momento que você tiver com os seus amigos, sabe, que for oportuno, obviamente, seja oportuno, que você diga sobre o amor de Deus pelas pessoas, de que ele ainda não veio, e se ele ainda não veio, é porque ainda dá tempo da gente se arrepender das nossas falhas, das nossas dificuldades, dos nossos pecados e voltarmos para ele, sabe? Não é uma questão de você, o evangelho não é sobre simplesmente você ser santo, mas é o fato de você reconhecer que, cara, eu não sou merecedor. Um amigo do serviço, ele veio me perguntar, né, ô Denis, você acredita que as pessoas da religião X, ele falou uma religião lá, da religião X vão pro inferno, não vão ser salvas? E eu falei para ele: mas depende. Como assim? Peraí, como assim? Como assim depende? Falei, depende do que você... É claro que eu falei, depende, para poder instigar a curiosidade desse colega do serviço e também para poder aprofundar o assunto, para não dizer simplesmente um não ou um sim, e aí, né, gerar algum constrangimento. Mas eu falei para ele: depende, para agitar de fato essa troca. Aí, peraí, como assim depende? Toda pessoa que se diz cristão, todo cristão que eu pergunto isso, a pessoa fala que a pessoa da religião X, que não é evangélica, né, não vai para o céu. Como assim você diz que depende? Eu falei, depende. Falei, depende por um simples motivo.
precisa entender uma coisa: ninguém é digno de ir morar com Deus. Ninguém é digno da salvação. Nada que você faça, nada, todo bem que você faça, toda coisa legal que você faça para as pessoas, toda coisa que você faz para a humanidade, para a natureza, sabe, para o meio ambiente, nada disso serve de nada no que se refere à salvação. Falei isso com ele. Falei, em relação à salvação, os bens que nós praticamos não significam absolutamente nada. Isso não nos credencia para fazer parte do reino de Deus. Entendeu? Então não é o fato de eu dizer que sou cristão, de eu ter levantado a minha mão, levantar minha mão lá na frente, né, de eu chegar, levantar minha mão, aceite Jesus como meu suficiente, Salvador. Não é isso que me leva para perto de Deus, não é isso que me salva. Você sabe o que realmente me salva? É o fato de eu reconhecer que eu não sou merecedor. É o fato de o que me salva é reconhecer agora, em que ouvindo sobre Cristo, agora ouvindo sobre a salvação, eu reconheça e arrependa. Eu reconheça e me arrependa das práticas que eu cometi. E que eu, a partir de então, a partir do momento em que reconheço a partir do momento em que eu reconheço essa limitação, aí sim, a graça de Deus, a graça imerecida, ela vem sobre mim. Então, não é o quanto que eu jejuo, o quanto que eu oro, o quanto de pessoas que eu falo sobre Jesus, não é, sabe, o quanto que eu consagro, não é isso que me salva. É o fato de eu reconhecer que sou miserável, pecador, e pedir por essa misericórdia e essa graça através de Cristo Jesus, que Ele trouxe para nós. E em resposta, todo bem que algum cristão faça, tudo aquilo de bom que está escrito na Bíblia, que Deus nos orienta, e nós como cristãos praticamos, não é graça, não é dádiva nossa. É apenas uma resposta a um reconhecimento. A partir do momento que eu reconheço que eu sou pecador, eu paro de pecar. A partir do momento que eu reconheço a misericórdia de Deus para comigo, eu sou misericordioso com o outro. Lembra quando Jesus diz: perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma troca, nós aprendemos com Deus. Imagina só, se Deus tivesse conosco a mesma misericórdia que nós temos com o nosso próximo. Sabe aquele vizinho que te irritou? Sabe aquele colega que falou mal de você no serviço? Sabe aquela pessoa que te ameaçou, aquela pessoa que passou a perna em você? Aquela pessoa que disse uma coisa que te magoou? E você está guardando isso no coração até hoje? Imagina só se Deus guardasse no coração igual você guarda. Imagina só. Sabe, imagina se Deus tem a memória que nós temos. Mas não, através dessa misericórdia, através dessa graça, sabe, nós como cristãos respondemos a isso. Nós dizemos: Senhor, quando nós nos consagramos, nós dizemos: Senhor, eu quero, sabe, diminuir a carne, diminuir os desejos carnais, os desejos de pecar, os desejos de fazer mal para o próximo, o desejo de fazer aquilo que vai entristecer o coração de Deus, entristecer o coração de Jesus, que se entregou na cruz por mim. Cara, eu quero me consagrar para poder estar mais forte, para poder, sabe, pregar a palavra de Deus com mais autoridade, com mais fé. Entende? Porque quando as coisas estão dando errado, quando a morte vem, quando a doença vem, quando a maldição vem, eu tô firme, sabe? Eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, sabe? O vento vem, a tempestade vem, o fogo vem tudo, mas eu permaneço. Eu continuo. Posso até dobrar, posso até, sabe, balançar, mas eu continuo. Continuo porque a minha base não é o pastor, sabe? A minha base não é o pastor que estava pecando. A minha base não é a missionária que estava falhando. A minha base é Cristo, sabe? Esse é o sentimento que tem que ter em nós. Então, voltando ao assunto. E aí eu expliquei isso para ele. Falei: cara, nada do que nós possamos fazer nos credencia a salvação. Não é, sabe, isso que nos salva. É o reconhecimento da misericórdia de Deus. Sabe? É o reconhecimento: Senhor, eu preciso ser salvo. Eu preciso, sabe, libertar dessas coisas que eu entendi. Que essas coisas não servem para mim. Sabe? Eu entendi que o verdadeiro lar, que a verdadeira satisfação, ela só pode ser encontrada em Cristo, em Ti, Senhor. Então nós vemos nos tempos atuais profecias como essa, de você vai vencer, amigo. Cara, talvez seja esse ano que você vai perder muita gente. Talvez seja esse ano. Eu preciso preparar você. E infelizmente nós temos muitos líderes que não estão preparando a sua igreja para isso. Não estão preparando os fiéis para o dia mal. Os pastores não estão preparando os cristãos para o dia mal. Os pastores estão falando só de bênção. Os líderes estão falando só de transbordo. Estão falando apenas sabe? Estão falando só de riqueza, mas não estão preparando o povo para o dia mal. Não estão preparando o povo para a morte. Não estão preparando o povo para quando o médico disser: não tem jeito,
e no dia seguinte você perder a pessoa. Não estão, porque você acreditou, porque aquela pessoa acreditou que esse era o ano que você ia vencer, que nada ia te parar, sabe? E você não lê a Bíblia, terceiriza o seu conhecimento. Você terceiriza o seu conhecimento da palavra de Deus para o pastor que está falando heresia, para o pastor que está falando de si mesmo, que está falando desejos, sabe? Mas não é nada de acordo com a palavra de Deus. E quando eu começo mais a pedir, a ansiar, a desejar mais os bens terrenos, mais a vitória terrena do que a vitória celestial, é porque tem uma coisa muito errada com a igreja. É porque tem alguma coisa muito errada conosco, sabe? Então eu quero convidar você. Então eu quero te instigar para que nas suas próximas orações, cara, você ore e fale: Senhor, por favor, vem, eu não aguento mais. Talvez na sua vida esteja indo tudo bem até agora, e aí você não quer nem saber se lá na África tem gente sofrendo, se lá na Índia tem gente sendo perseguida, se lá na faixa de Gaza, sabe? Se lá na Palestina tem cristão sofrendo, se lá em Israel, se lá no Egito tem cristão sofrendo. Você não quer nem saber, você pega ali, dá R$10 pro Ministério de Missões, né? Toma aí R$10 aí que sobrou aí no mês aí, manda lá pro pessoal que tá lá sofrendo lá. E pronto, acabou, e eu vou buscar minha casa, meu carro aqui, e sabe? Não quero nem saber. A única coisa que eu dobro o joelho e peço a Deus é para me dar força para conquistar, para conseguir. Dá ruim, meu amigo. Dá ruim. Aí a empresa fecha, o filho adoece, a mulher adoece, perde pai, perde mãe, perde o esposo, perde a mulher. E aí a gente fica se questionando: Senhor, mas o Senhor disse que esse ano eu iria vencer. Senhor, esse ano, o Senhor disse que eu iria prosperar. E Deus está dizendo: eu nunca falei isso. Eu falei que você ia ter aflição. Eu falei que você ia ser perseguido. Só que infelizmente nós estamos vivendo a era das melhores igrejas, das boas igrejas, sabe? Nós estamos vivendo num momento, numa era, nós estamos vivendo um momento onde você quase não enxerga diferença nenhuma entre um cristão e um ímpio, em alguém que não serve, em alguém que não crê em Deus. A gente vê pouquíssima diferença. Entende uma coisa? A partir do momento em que não há diferença entre quem serve e quem não serve, entre quem teme e quem não teme a Deus, é porque tem alguma coisa errada e talvez nós estejamos entrando pela porta larga e não pela porta estreita. Já pensou nisso? É muito mais fácil, pensa comigo, é muito mais fácil você ser cristão hoje do que há 20 anos atrás, sabe? Do que há 30 anos atrás, do que há 50 anos atrás. E talvez hoje vai ser muito mais fácil ser cristão, se dizer um cristão, do que daqui a 50 anos, sabe? Entendeu? Então talvez, então eu quero preparar você para isso, sabe? Sabe, isso é uma coisa cíclica, sabe? Lembra do povo de Israel? O povo de Israel em determinado momento era perseguido, sabe? Estava sofrendo na mão dos inimigos. Aí o povo faz o quê? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Aí o povo jejua, o povo ora, o povo consagra, o povo guarda o sábado, o povo faz tudo. E Deus vem lá com mão forte, tira e salva. Deus envia maná, Deus faz brotar água da rocha. Deus, de noite, bota uma coluna de fogo, sabe? Deus bota uma coluna de fogo para guiar o povo. Ó, a coluna se movimentou, o povo movimenta. A coluna de fogo parou, o povo para. Obedece, está debaixo da providência de Deus. Aí, de dia, um calor escaldante. O que Deus faz? Vem a nuvem. E guia o povo. A nuvem está andando, o povo voando, a nuvem para, o povo para. Sabe? Vem a providência. Precisamos de comida? Tem o maná. Precisamos da cura? Tem a oração do profeta e Deus cessa a doença, cessa a praga no meio do deserto. Só que de repente as coisas ficam boas. O povo começa a prosperar, começa a poder fazer negócios, a confraternizar com outras comunidades, outros povos. Aí fulano começa a casar com betano, que não devia casar, sabe? Aí fulano começa a comer carnezinha aqui, que não pode comer carnezinha aqui. Aí começa, de repente tá todo mundo desviado, tá todo mundo, ninguém mais guarda o sábado, ninguém mais ora a Deus, ninguém mais consagra, ninguém mais, sabe, se santifica. Aí o povo fica esperto, aí vem Deus, sabe? Vem, eu quero até aqui tomar muito cuidado com essa associação que é Deus. Eu quero tomar mais como referência que às vezes são as nossas atitudes que nos botam em momentos muito perigosos, que nos botam em lugares, em situações que nós não precisaríamos estar. Então o povo começa a fazer coisas e aí atrai luta para si mesmo. Mas com isso, por conta do pecado do povo, por conta do pecado da comunidade, por conta da falta de vigilância. Eu me cuido, eu tô na igreja, eu tô fazendo a minha parte, o outro se não estiver fazendo, que fica aí para lá. E aí a gente não consegue, a gente não chama o povo, a gente não adverte. E aí vem a luta, vem a guerra. Sabe? Aí o povo volta de novo. Senhor, vamos destruir. Aí o povo volta, santifica. Sabe? O povo guarda o sábado, o povo ora. Aí Deus vem com pão forte novamente.
resgata o povo, bota em lugar seguro. O povo restabelece a confiança, os bens, tudo, aí volta tudo de novo. Começa a conversar com o jeito que devia conversar. Começa a relacionar com o jeito que devia relacionar. Começa a relativizar as leis do Senhor, as leis de Deus, e aí dá tudo errado de novo. Então o povo peca, pede misericórdia, Deus salva, o povo prospera, peca de novo. Sabe? E esse ciclo vicioso acontece, esse ciclo acontece diversas vezes na palavra de Deus. Talvez a partir do momento em que eu e você ficamos pedindo para que o Brasil prospere, para que os Estados Unidos, a Angola, a Nigéria, Portugal prospere, talvez isso vai gerar um grande problema lá na frente. Não que eu estou pedindo para que você ore pela miséria do seu país, obviamente não é isso, sabe? Mas a partir do momento, como consequência, seja a iniquidade do povo se multiplicando e o amor esfriando, sabe? Uma conta inversamente proporcional. Aumenta aqui, diminui aqui, não tem conversa, sabe? Então é isso que eu quero te provocar. Ore para que Jesus volte. Para de ficar orando para ter carro, para ter casa, sabe? Para de ficar orando poxa, sei lá, para Deus multiplicar a sua conta bancária. Amigo, a melhor dádiva, o maior bem que você pode ter está com Cristo. Não tá aqui não, cara. Para com isso. Tô falando pra você parar de orar, parar de trabalhar. Não tô falando isso. Tô falando pra você parar de curtir com a sua família, poder sair, poder viajar, sabe? Mas dobra o seu joelho e fala, Senhor, tá bem pra mim hoje, mas pra mim pode não estar bem amanhã. Eu podia ser aquela pessoa que tá sofrendo lá naquele país, sabe? Enquanto o bonitão tá aqui orando, sabe? Pra Deus abençoar ele, pra que continue que tá bom. Cara, eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui pedindo. É injusto o outro lá que tá sofrendo pedir pra que Jesus volte e eu pedindo bens materiais, que Deus faça esse ano extraordinário. Pra quê? Pra quem? Você quer que Deus faça esse ano um ano maravilhoso? Pra quem? Pra quê? Sabe? Pra quê? Pra você conquistar? Pra você conseguir? Pra você viajar? Sabe? Pra quê, meu amigo? Pra quem? Não, que eu dou lá a oferta pro irmãozinho que tá lá. Meu amigo, acho que o irmãozinho quer continuar lá. Ele quer cumprir a missão dele lá e que Jesus volte. Ninguém quer ficar sofrendo para sempre, mas a salvação, mas a maior dádiva que tem não é aqui, gente. Parem com isso, tira isso da cabeça. A maior dádiva que você vai ter, o maior bem que você vai ter tá com ele na glória, não tá aqui. Sabe? Então, que a gente pare com esse tipo de pensamento, com esse tipo de pedido tão mesquinho e comece a orar. Senhor, vem, volta, eu não aguento mais. Por favor, vem, volta. Amém? Eu quero deixar só essa mensagem para vocês. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele volte e não deixe a gente se perder. Você tem medo de se perder? Não, que eu sou bom, que eu sou o cara, que eu nunca, jamais te trairia. Pedro também disse isso. Pedro também disse, Senhor, nunca vou te deixar, nunca vou te negar. Jesus disse, meu amigo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes. Jesus nunca duvidou do amor de Pedro. Jesus nunca duvidou, sabe, do seu desejo pelo céu. Mas Deus entendia que havia uma limitação ali, que havia algo que estava mais aqui do que aqui dentro. Havia algo aqui dentro, mas Pedro estava pensando, aqui, com a garganta, com costume, sabe? Que eu sou amado, sou discípulo amado, eu morreria. E aí Jesus estava assim, amigo, você ainda não está pronto. Quando você estiver pronto, apacenta as minhas ovelhas, sabe? Você me ama de verdade? Jesus pergunta para ele 3 vezes, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas, sabe? Então cuida, então, sabe, adverte, admoeste, sabe, esteja junto com elas, incentive, sabe? Não é aqui, é aqui dentro. Entendeu? Pegou a visão? Tira o coração peludo e que Deus nos abençoe. A gente fica assim e a gente vai conversando ao decorrer dessa semana, se Ele não vier. Tenho certeza que em breve, espero, em breve,